Tensão máxima. Venezuela rasga o verbo e expõe o Brasil. Você sabia que a Venezuela acusou o Brasil de tentar se passar por vítima na crise entre os países? Parece até briga de vizinho mal resolvida, mas a coisa é séria. E o mais impressionante é que esse atrito está esquentando bem mais do que muita gente imagina. Recentemente, a Venezuela não só criticou a postura do Brasil, como também insinuou que o governo brasileiro estaria tentando posar de coitadinho nessa história toda. O governo de Maduro não curtiu algumas declarações e movimentações do Brasil. E o plano de fundo dessa treta envolve até o relacionamento do Brasil com Estados Unidos, entre outros países influentes. Quer entender o que está rolando nessa treta diplomática? Então fica aqui, porque esse embate tem muita história. Mas antes, se inscreva no canal e deixe o seu like. Após o Itamaraty se pronunciar sobre as provocações feitas pela Venezuela, a Venezuela respondeu novamente, dizendo que o Brasil tenta enganar a comunidade internacional. Nós vamos então ao vivo até a capital federal. A Aline Beckett tem mais detalhes para a gente sobre a tréplica dos venezuelanos. Bom dia, Aline, bom trabalho por aí. Olá, bom dia, Colombo, a você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Bom, isso tudo começou, depois que a polícia venezuelana fez um post em uma rede social, onde tinha a imagem da bandeira do Brasil e a silhueta do presidente Lula com a seguinte frase: quem se mete com a Venezuela se dá mal. Essa postagem foi publicada na última quinta-feira, já foi retirada do ar, mas foi encarada pelo governo brasileiro como uma provocação direta ao Brasil e ao presidente Lula também. E aí, em resposta a essa provocação, o Itamaraty publicou uma nota manifestando surpresa e indignação com relação às declarações de Nicolás Maduro ao governo brasileiro. A nota destacou um tom ofensivo das frases de Maduro e também enfatizou que o Brasil não poderia ficar em silêncio mediante a esse desrespeito ao símbolo nacional e ao presidente também. Eu lembro a vocês que essa crise de Maduro e Lula começou durante as eleições presidenciais, depois das eleições presidenciais da Venezuela em julho. Depois acabou se intensificando ali na cúpula dos BRICS, onde a Venezuela tinha o interesse de entrar para o bloco. E agora estavam sendo especulado se o governo brasileiro iria pedir a convocação da embaixadora brasileira na Venezuela, Glivânia Oliveira, que não está em discussão, O governo diz que não pretende chamá-la de volta, trazê-la de volta para cá, até porque não é necessário agravar a crise nas relações e também manter esse diálogo aberto com a Venezuela, ainda assim, durante essa crise. Mas aí não parou por aí. Ontem a Venezuela publicou uma nota em resposta a essa do Itamaraty, voltou a criticar o governo brasileiro e disse que o Brasil mantém uma agressão descarada e grosseira contra Nicolás Maduro. A Venezuela classificou a nota do Brasil como incompreensível e disse que o Brasil faz um papel de vítima ao invés de assumir o papel como agressor. O governo brasileiro ainda não respondeu essa contra-resposta da Venezuela e a gente segue por aqui acompanhando a repercussão dessa crise e os próximos movimentos, os próximos passos que devem surgir a partir dessa nova nota publicada pelo governo venezuelano ontem. Colombo. Valeu, Aline. Aline Beckett, ao vivo e direto de Brasília. Mano Ferreira e Adriano Cerqueira. O tom utilizado pela diplomacia venezuelana continua sendo muito agressivo, né? Pois é, a ditadura venezuelana precisa criar inimigos externos para tentar manter uma coesão nacional, para tentar construir, na verdade, uma coesão nacional após ter perdido a eleição, apesar da fraude, Então, é muito curioso notar a diferença de tom da Venezuela antes desse processo eleitoral, quando, vale sempre recordar, Nicolás Maduro foi recebido no Brasil com honras de chefe de Estado e tapete vermelho
no Palácio da Alvorada, quando o presidente Lula disse que a Venezuela era uma democracia que tinha um problema de narrativa e que precisava ajustar a narrativa para modificar a sua imagem internacional, e após a escancarada fraude eleitoral constatada pela OEA e pelos diversos organismos internacionais que fazem acompanhamento de eleições. O governo brasileiro acaba provando de uma armadilha que armou para si mesmo, né? Porque já era claro que o regime venezuelano, uma ditadura escancarada, iria em algum momento se voltar contra o governo brasileiro, desde que o governo não cumprisse todos os protocolos de reconhecimento da farsa eleitoral tramada pela ditadura de Nicolás Maduro. Sintoma dos nossos tempos. Temos vivido uma onda de autocratização, com a recessão democrática em diversas partes do mundo. A Venezuela é um desses sintomas. Um país que já foi democrático e consolida uma ditadura agora com uma repressão cada vez maior sobre o seu povo. Triste povo venezuelano. Com certeza, o Brasil está sendo envolvido aí num emaranhado diplomático que não adiciona nada, né, em termos de avanço ou recuperação até mesmo, por assim dizer, do protagonismo e liderança americana, do Brasil aqui na América do Sul. Os demais países aqui da região já deram o seu julgamento sobre as eleições. O Brasil está numa situação assim incerta ainda, está aguardando as atas, ou seja, o Brasil entrou numa cilada, né, colocado pelo Mano, né, uma cilada por ele mesmo constituída, de tentar dar uma sobrevida na possível legitimidade da vitória do Maduro, e porque ele ainda não chancelou, né, essa farsa eleitoral promovida por Maduro, ele está aí pressionando, está, né, assim, não perdendo tempo. Toda nota, inclusive do governo brasileiro, ele faz questão de rebater. Seria fácil resolver essa questão, é o Brasil se alinhar com a comunidade aqui americana, né, da OEA, da América do Sul, e condenar as eleições, né, não reconhecer essa vitória e enfrentar as consequências, porque está numa situação ainda de incerteza, e aí está sendo cobrado pelo Maduro, afinal de contas, vai ou não reconhecer a minha vitória? Eu acho que o pano de fundo é em torno dessa indefinição clara da diplomacia brasileira sobre, afinal de contas, o que foi esse processo eleitoral promovido pelo Maduro. A maioria dos países aqui da região condenam, não reconhecem, dizem que é uma farsa e que, portanto, o Brasil deveria seguir o mais correto e adequado é que o Brasil seguisse esse caminho. Se você ficou até aqui, comente a palavra treta, porque o bicho tá pegando. Agora pensa no futuro, né? E se o Brasil acabar enfrentando sanções pesadas por conta dessas alianças, né? Pode mexer até com a economia e com a diplomacia do país. Isso é muito complicado. Mas o que você acha disso? Bom, no meio de toda essa história, quem parece mais vulnerável? O Brasil ou a Venezuela? Será que o Brasil está tentando mesmo se fazer de vítima? Ou essa tensão é só a ponta do iceberg de uma crise muito mais profunda? E claro, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui a gente traz tudo o que rola nos bastidores dessas relações internacionais que afetam diretamente o nosso dia a dia. Até o próximo vídeo.